Eu vou abordar um pouco de cada um desses temas. Na verdade, eles se superpõem em alguns pontos. Em outros aspectos, eles são bastante diferentes. Na verdade, a feminilidade, a questão do feminino, é uma questão que percorre toda a história da psicanálise desde as suas origens. Nos anos finais do século XIX, alguns países da Europa eram varridos por uma verdadeira epidemia, né? Um número grande de mulheres de todas as classes sociais tinham uma série de sintomas, no mínimo estranhos. Elas tinham convulsões que simulavam epilepsia, elas tinham falas delirantes, elas tinham paralisias de regiões do corpo que não cabiam com a anatomia e com o que a neurologia poderia explicar, alterações de sensibilidade, de fala, situações de mudismo, alterações de visão, enfim. Por sorte, no final do século XIX, esses quadros clínicos, embora muito numerosos, já eram atendidos nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, né? Ao contrário de séculos antes, quando essas mulheres eram interrogadas pela Inquisição e eram classificadas de bruxas, né? Morreram aproximadamente 50 mil delas por terem um pacto com o demônio. Bom, enfim, foi aí que Freud começou a pensar. Ele começou a pensar a partir do atendimento das mulheres que apresentavam esses quadros clínicos. A partir disso, ele esboçou, né, uma primeira teoria do que seria o inconsciente e construiu o que viria a ser a psicanálise. A questão do feminino, o enigma, né, do que é o feminino, acompanhou Freud durante toda a sua vida. 2 anos antes de morrer, em 1937, num texto chamado Análise Terminável e Interminável, ele formula uma questão que fica aí, né, em suspenso para a gente, de algum modo, até hoje, em que ele se interroga sobre o desejo da mulher. A pergunta é, o que quer a mulher? Vamos tentar, ao longo dessa conversa, tentar entender um pouco mais por que isso ficou como algo enigmático por Freud naquela época. Se depender da minha mãe, a gente não vai muito longe, porque há uns dias atrás eu estava na casa dela e eu disse, bom mãe, eu preciso ir para casa que eu estou aí preparando uma palestra. E ela diz assim, sobre o quê? Eu falei, sobre feminilidade. E aí ela diz assim, bom, mas você não entende nada disso. Bom, então, nessas mãos que vocês estão. Mas eu vou começar falando primeiro pelo que é o conceito mais importante do que está no título, que é a função paterna. Função paterna é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Embora ele tenha sido esboçado por Freud ao longo de todo o seu trabalho, especialmente quando ele conceituou o complexo de Édipo, ele foi estabelecido de uma maneira mais clara, definitiva, estruturada por Jacques Lacan, o psicanalista que, depois de Freud, fez uma releitura literal do trabalho freudiano e, a partir dele, fez alguns avanços. Função paterna também é chamada de metáfora paterna, o nome do pai, e ele é o que nos estrutura, na verdade. É uma operação lógica, a gente vai falar um pouquinho mais dela, é uma operação lógica que estrutura cada um de nós enquanto sujeito. Sujeito significa proprietários de um desejo, né? Donos de um desejo, proprietários de um corpo. Para falar da função paterna, vamos fazer um pequeno desvio primeiro, só a título de comparação, para a gente pensar um pouco. Pensar como é que acontece o acasalamento, o cruzamento no reino animal. Vamos pensar numa espécie animal qualquer que tenha a reprodução sexuada. A reprodução sexuada entre os animais é regida pelas regras do código genético, né? Ela é absolutamente instintiva, existe uma carga genética que o animal traz e é a partir dela que ele vai operar. O mais importante nisso é que o de que ele necessita para que haja a reprodução da espécie, a natureza oferece. O que o macho necessita, a fêmea oferece e vice-versa. Está ali, né? Acontece sempre da mesma forma. Tem sempre a mesma finalidade. Aparentemente não implica em insatisfação, né? E aí isso que é fundamental. Se a gente for pensar num jogo de encaixe, né, essas peças, macho e fêmea, se ajustam perfeitamente, de acordo com leis naturais. Se a gente for pensar no humano, isso fica bem mais complicado. É completamente diferente, né? O encontro do par, o encontro do objeto, né? Do objeto que vai representar, pelo menos imaginariamente, a completude, a reprodução,
não são em absoluto regidas pelo código genético. Não estão no campo dos instintos. Não é um dado biológico. Provavelmente, a descoberta mais importante do Freud talvez tenha sido que a sexualidade humana não é regida pela genética, não é regida pelo biológico. Ela não é dada pelo órgão genital com que cada um de nós nasce. Ela é dada pela interpretação que a gente faz desse órgão. Como é que acontece, então, pensando só para efeito de comparação, a reprodução no reino animal, no reino humano, entre nós humanos? O par de um homem pode ser uma mulher, pode não ser. Pode ser um objeto de coleção, pode ser alguém do mesmo sexo. Se for alguém do sexo diferente, uma mulher, não serve qualquer uma. As coisas não acontecem sempre da mesma maneira. Elas não têm sempre a mesma finalidade. E, provavelmente, sempre se deseja que poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter sido um pouco diferente. Ou seja, em outras palavras, o objeto que poderia representar a completude não existe. Nós estamos condenados a uma insatisfação permanente, a um desejo sempre presente, sempre insatisfeito. Se a gente for pensar no joguinho de encaixe, que eu falei sobre os animais, a gente vai ver que tem alguma coisa que fica sempre faltando, que nada se encaixa completamente. Entre nós, a ausência total de desejo é a morte. É a única situação em que a gente não deseja nada. É morto. Senão, o desejo está sempre aceso. E é por isso que a gente fala, na verdade. Os animais não falam porque eles não têm nada a dizer. O Lacan disse uma vez que os planetas não falam porque eles também não têm nada a dizer. E a gente tem algo a dizer. A gente tem algo a dizer sobre essa falta, sobre essa coisa que jamais se completa. Mas existe uma situação única, em que esta falta fica em suspenso, em que talvez um objeto possa representar para um sujeito a completude. E isso acontece em determinadas circunstâncias na relação entre a mãe e o bebê. Um bebê pode, para uma determinada mãe, representar o objeto que a satisfaz completamente. Esse objeto de completude. Ela pode olhar para esse bebê absolutamente fascinada. E esse bebê vai ficar aí preso, paralisado, como objeto complementar dessa mãe, nesse jogo de encaixe perfeito. Essa é uma situação de ligação visceral, é uma situação de ligação que a gente chama de incestuosa. A partir do nascimento, de uma relação que de fato é originalmente simbiótica, vai haver uma ruptura, o bebê se separa do corpo da mãe, do organismo da mãe, mas ele pode aí ficar preso. Essa situação que a gente chama de incestuosa, na verdade, é uma transgressão da principal lei que organiza a sociedade humana em todos os cantos do planeta, em todas as culturas, que é a lei da interdição do incesto. Lei essa que organiza as sociedades, por mais primitivas que sejam. Alguma forma dessa lei vigora em qualquer lugar do mundo. Fundamentalmente, um pai, ele não pode ser pai, filho ou irmão da mulher com quem ele vai ter um filho. Portanto, a transgressão dessa interdição é a transgressão da interdição maior, do que funda a civilização. E toda transgressão de uma lei psíquica importante importa em um comprometimento psíquico. Então, nessas situações em que a gente tem um grude, uma relação de grude absoluto, de cola entre mãe e bebê, a gente tem na clínica as situações de comprometimento psíquico maior. Eu não vou discutir isso mais extensamente hoje, mas é aí que a gente tem o autismo, a psicose, as perversões, que na linguagem comum a gente chama de psicopata. A medicina, a psiquiatria buscam causas orgânicas, causas biológicas para essas situações. Eles estão correndo atrás do próprio rabo. Essas situações são fundamentalmente construções psíquicas, fundamentadas na transgressão dessa lei maior. Como é que acontece, então, a separação desse primeiro par, desse par bebê-mãe, esse par em risco, de certa forma?